Senhoras e senhores, muito bom dia. É com grande satisfação que damos início, a partir deste momento, à 4ª Conferência Internacional do Conselho Empresarial Brasil-China, Brasil-China em um Mundo em Transição. Esta conferência conta com o patrocínio do BNDES, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Apex Brasil, BRF Brasil Foods, Banco de Desenvolvimento da América Latina e Vale, e com o apoio de mídia do jornal O Estado de São Paulo e parceria das empresas PwC, Endoc. Contamos também com o apoio institucional da Abdib, ABS, Abiov, AEB, ABMEC Nacional e as unidades Rio de Janeiro e São Paulo, Brascom, BRICS Policy Center, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Confederação Nacional da Indústria, Conselho Empresarial da América Latina, COPE, Expo Gestão, Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Federação das Indústrias no Estado do Mato Grosso, FUNSEX, Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Confúcio das Unidades da FAAP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Unesp, Instituto de Estudos Brasil-China, Instituto Evaldo Lodge, Minas Gerais, Instituto Fernando Henrique Cardoso, Investe SP, UNB, Unicamp e USP. Senhoras e senhores, pedimos a gentileza, por favor, de desligarem seus aparelhos de telefone celular ou mantenham em modo silencioso. Informamos a todos que disponibilizamos fones de tradução simultânea na entrada da sala. E gostaríamos de agradecer muito às autoridades e todos os participantes aqui presentes. Muito bem, senhoras e senhores, para compor o palco para a cerimônia de abertura da 4ª Conferência do Conselho Empresarial Brasil-China, convidamos o embaixador Li Jinjiang, embaixador da República Popular da China no Brasil. Por favor. Convidamos também o embaixador Sérgio Amaral, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. O embaixador Roberto Abdenur, membro do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E o embaixador Valdemar Carneiro Leão, representando o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Senhoras e senhores, temos a honra de anunciar a palavra do embaixador Sérgio Amaral, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. Bom dia a todas e a todos. É com grande satisfação que eu faço a abertura da 4ª Conferência Internacional do Conselho Empresarial Brasil-China. Gostaria de agradecer muito a presença do embaixador Li Shang, que é o embaixador da China no Brasil, a presença do embaixador Valdemar Carneiro Leão, que nesse ato representa o ministro de Estado das Relações Exteriores, patriota, embaixador patriota, e o embaixador Roberto Abdenur, que foi embaixador do Brasil na China. Eu lamento muito a ausência entre nós do vice-presidente Temer, que havia aceito, confirmado a sua presença, mas como ele é o presidente em exercício, ele teve compromissos que apareceram na sua agenda e que ele não pôde deixar de cumprir, mas ele me pediu que fizesse uma saudação a todos. Ele que é o presidente da COSBAN, que é a Comissão de Alto Nível Brasil-China, que é integrado pelo vice-presidente brasileiro e pelo vice-primeiro-ministro da China, e depois ele quer ter uma reunião conosco para discutir os resultados da nossa
reunião. Eu quero agradecer muito os nossos patrocinadores, estão todos aqui identificados, a nossa satisfação da parceria com o jornal O Estado de São Paulo, que ajudou a promover o nosso evento. E eu gostaria de iniciar, então, essa conferência, dizer que eu estou notando que essa é uma conferência empresarial, mas os presentes são todos embaixadores, não é uma proteção minha aos meus colegas, mas sim o fato de que nós estamos muito contentes de ter a presença deles aqui, mas isso não prejudica o nosso objetivo principal, que é o de ter uma reunião voltada para empresários. Eu queria também destacar a presença da representante da CAF, Moura, que nos dá muita satisfação, ao CAF, que tem sido um parceiro do Conselho entre nós. O Conselho Empresarial Brasil-China, como todos sabem, é uma associação de empresas, é um conselho de empresas que estão interessadas, que estão engajadas, ou virão a estar engajadas na relação econômico-comercial entre o Brasil e a China. E seu objetivo é o de buscar informar a comunidade empresarial, aproximar as comunidades empresariais brasileira e chinesa, promover uma comunicação com os governos. O Conselho Empresarial é o braço empresarial da relação Brasil-China, enfim, criar um ambiente favorável para os negócios nos dois países. A conferência, como já podem ter notado, ela constará de duas partes. A primeira parte, nesta manhã, tem por foco a China. Tem por objetivo tratar, informar, esclarecer sobre a transição importante porque está passando a China e que se manifesta em vários campos. É uma transição política que nós acompanhamos todos, eu estou certo, de muito perto nos dias recentes, com uma nova geração de líderes que assume agora o Partido Comunista, os cargos dirigentes do partido, em breve deverá assumir os cargos dirigentes do governo chinês, e essa transição suscita uma série de indagações que estão, sobretudo, no fato de saber qual o rumo que a China tomará nas questões da política, na economia, prosseguir e aprofundar o processo de abertura ou liberalização, ou, ao contrário, manter a situação atual, e também uma transição muito importante na sociedade chinesa, que se caracteriza pela emergência de uma nova classe, que não sei se poderia chamar média, acho que sim, uma nova classe de maior poder aquisitivo e que deseja ter uma participação mais intensa no processo de decisão, no processo do debate de uma agenda cada vez mais importante, nacional e internacional. Na segunda parte da nossa reunião, da nossa conferência, nós vamos tratar sobre a experiência empresarial. E aí nós vamos começar com uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Empresarial sobre as relações Brasil-China no nível empresarial, os investimentos chineses no Brasil, os investimentos brasileiros na China. E, em seguida, nós vamos ter, e eu acho que essa é uma parte importante da nossa reunião, empresas importantes do lado brasileiro e chinês, falando sobre as suas experiências. As empresas brasileiras, como a Vale, como a Embraer, como outras empresas que estarão entre nós na aviação, o caso da Embraer, a BR Foods, que é uma das empresas que eu acredito que é pioneira num setor de grande potencial, vão dar as suas experiências junto com empresas chinesas, como a Huawei, que estará representada pelo seu presidente, e o Banco da China também. E, em seguida, nós vamos voltar os olhos um pouco para o futuro. Quais são as áreas de maior potencial para um aprofundamento do intercâmbio? E nós achamos que há duas. Uma é a questão financeira,
porque até agora dominantemente são empresas do setor industrial ou empresas do setor dos serviços, mas há oportunidades cada vez maiores para empresas financeiras que vão apoiar as empresas industriais de seus países, e nós temos, no caso dos bancos chineses no Brasil, o Banco da China, que já está aqui há algum tempo, seu presidente nos falará, mas também outros, como o ICBC. No caso dos bancos brasileiros na China, o Banco do Brasil está solicitando autorização para operar como banco comercial na China. Mas mais talvez do que a área financeira, uma área de crescente importância, e por isso vai merecer um painel específico, está no agronegócio. Se o Brasil quer agregar mais valor aos seus produtos, eu acho que isso é legítimo, e no fundo é buscado pelos dois lados, nós temos que começar por aqueles setores em que nós somos mais competitivos, e nós certamente somos muito competitivo numa área do agronegócio, e isso abre espaço para parcerias entre empresas brasileiras e chinesas no processamento, na distribuição de alimentos, parcerias que podem se realizar tanto no Brasil quanto na China, e esse é certamente um setor cada vez mais importante. E vamos terminar a nossa agenda de hoje com uma apresentação do Maurício Mesquita, do BID, sobre um estudo que o BID fez entre China e América Latina, mas que tocará também um ponto cada vez mais importante para todos nós, que é a integração do espaço asiático em torno, sobretudo, da China. E nós vamos ver um fato muito curioso, que é a diferença entre os dois processos de integração, o processo de integração na Ásia que se faz em torno do mercado, com base no mercado, e o processo de integração latino-americana, e mesmo no Mercosul, que é, sobretudo, uma iniciativa político-diplomática que ainda não tem um enraizamento entre as atividades produtivas e econômicas que nós gostaríamos que tivesse. Esse é o programa nosso de hoje, eu espero que seja proveitoso, e gostaria também de salientar que nós gostaríamos que houvesse um amplo debate. Já fizemos esse formato menos formal para incentivar a troca de ideias entre os membros de cada um dos painéis, mas nós também queremos uma intensa participação dos nossos convidados, que não nos dão uma grande satisfação e que certamente se beneficiarão da qualidade dos conferencistas que nós teremos hoje, pois nós trouxemos gente de todas as partes do mundo. E são especialistas, são professores, são pessoas ligadas ao setor produtivo, que vieram da China, que vieram da Austrália, que vieram dos Estados Unidos, enfim, de onde nós pudemos capturá-los. Eu agradeço muito a presença dos palestrantes entre nós, do Cláudio Fristac, que é o consultor do Conselho Empresarial e que coordenou uma das pesquisas sobre a qual ele vai falar, e também vai falar de outra que não foi dele, foi do professor Castro, que foi o coordenador, mas ele poderá também fazer uma apresentação breve sobre ela. E, com isso, eu encerro essa introdução, desejando a todos muito proveito nesta reunião e que ela ajude a entender um dos maiores desafios que o Brasil tem hoje, que é o desafio da China, que, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, também é um desafio, e nós precisamos nos preparar para fazer face a esse desafio, e, quando digo nós, eu digo as empresas privadas e o governo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador. Para sua saudação, convidamos agora o embaixador Roberto Abdenur, membro do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a meu amigo e colega, embaixador Sérgio Amaral, o convite para participar deste evento. Eu queria dizer aos senhores, muito brevemente, que fui embaixador na China entre janeiro de 1989 e meados de 93. De certo modo, Sérgio, e isto é uma brincadeira, você cometeu um erro ao me convidar, pela simples razão de que, na minha época como embaixador, não havia empresas
trabalhando na relação bilateral, a não ser a Baowu Steel, do lado chinês, comprando ferro, a Vale e a Petrobras, do lado brasileiro, porque um dos poucos produtos que a China tinha a exportar para o Brasil na época era o petróleo, para compensar uma relação que era, de modo geral, superavitária para o Brasil, pela nossa exportação, sobretudo, de ferro e soja. Eu queria dizer aos senhores, dar aos senhores dois indicadores interessantes que mostram a extraordinária evolução da China e da relação Brasil-China. Quando eu cheguei a Pequim, em 1989, o produto bruto brasileiro, segundo algumas estatísticas internacionais de instituições confiáveis, era, por incrível que pareça, ainda ligeiramente maior do que o produto bruto da China. E hoje a China tem um produto bruto cerca de 3 vezes maior do que o brasileiro. E o comércio bilateral, durante toda a minha estada e alguns anos para além dela, não passou de 2 bilhões de dólares, enquanto hoje chega a 80 bilhões de dólares nos dois sentidos, com perspectivas ainda de crescimento mais amplo. De modo que eu lhes diria que fico muito impressionado, muito tocado e muito gratificado de ver como se expandiram as relações, como a China hoje ultrapassou os Estados Unidos, outro país em que eu fui embaixador, como principal parceiro comercial do Brasil, como surge hoje como um dos principais investidores do Brasil, como também empresas brasileiras começam a descobrir o mercado de consumo da China para além da sua capacidade exportadora. Eu felicito o embaixador Amaral, o Centro Empresarial Brasil-China, os organizadores desse evento, os participantes que vamos ter o prazer de ouvir aqui, porque realmente considero que esta 4ª conferência é, de certo modo, um marco, na medida em que é muito oportuna, porque corresponde a um momento, a um auge na relação de dois países, em que eu trabalhei numa etapa muito inicial, quando as realidades eram muito mais pobres do que são hoje. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o embaixador Valdemar Carneiro Leão, representando o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Muito obrigado, bom dia a todos. Um agradecimento muito especial ao embaixador Sérgio Amaral pelo convite que estendeu ao ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que, em razão de outros compromissos, não pode estar presente hoje aqui, como seria seu desejo. Aliás, eu devo dizer, a título pessoal, enfim, como uma nota lateral, que o interesse do ministro Antônio Patriota pela China é de tal ordem que ele toma aulas de mandarim. Pode surpreender a muitos, mas essa é a realidade. Não sei se ele conta isso a muitas pessoas, mas a mim contou. Eu queria dizer simplesmente que, na agenda econômico-diplomática brasileira dos últimos anos, 3 fenômenos passaram a monopolizar, de certa forma, a nossa atenção. E é curioso porque, se falarmos de uma realidade de 4 anos ou 5 anos atrás, eu diria necessariamente que o que nos chamava mais atenção e exigia mais ação, reflexão, atuação diplomáticas era, digamos, a OMC, por excelência, porque era um pouco, vamos dizer, o núcleo em torno do qual se organizava o comércio internacional, suas regras, etc., e se negociava comércio. Nos últimos 4 anos, 3 fenômenos inteiramente diferentes passaram a monopolizar a atenção. O primeiro foi o surgimento do G20. O segundo foi o surgimento dos BRICS. E o terceiro foi a emergência da China. Os 3 estão intimamente interligados. Eu diria que o G20 é fruto da crise, o BRICS é fruto do G20, e a China está intimamente relacionada com esses 2 fenômenos. Nos 3 fenômenos, o Brasil tem parte importante.
Notem que nós somos um dos membros do G20, somos um dos membros dos BRICS e temos com a China uma relação especialmente dinâmica, já que esse país se tornou o primeiro parceiro comercial do Brasil. Concentrar atenções na China passou a ser um desafio extraordinário, porque talvez seja o único caso em que nós tenhamos de desenvolver um mecanismo de acompanhamento dessa relação, o que jamais tinha acontecido antes, digamos, nessa escala em que está acontecendo com a China. Uma das primeiras providências que o ministro Patriota tomou ao chegar ao Itamaraty foi precisamente o de estimular a criação de um núcleo China. Tratar a China como um país inteiramente à parte, um país que merecia ou que merece um tratamento singular, um tratamento, vamos dizer, singularizado nessa relação. Entender a China, interagir com a China, é o nosso grande desafio. Da mesma forma que suponho também seja um desafio para a China compreender o Brasil e encontrar a melhor sintonia para a nossa relação. Os trabalhos de hoje e o trabalho que desenvolve regularmente o Conselho Empresarial Brasil-China são, sem dúvida alguma, um input, um insumo e um instrumento de grande valia para essa relação e para a compreensão dessa relação. E é nesse sentido que, com muito prazer, eu tomo parte hoje nesse evento. Tenho certeza de que o que aqui se dirá contribuirá e alimentará muito da nossa reflexão daqui para frente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos agora para a sua saudação o embaixador da República Popular da China, Sr. Li Jinjiang.女士们、先生们、朋友们，大家早上好！非常高兴能够在短短3个月内再次出席8中企业家委员会组织的活动，并且呢，就变革世界中的巴西和中国这一主题呢和各位交流。当然，我也特别感谢我们的老朋友阿马拉尔大使阁下，谢谢你的盛情邀请。今天的会议可以说云集了中巴商界和多国智库的精英，是一场名副其实的高端对话。1周前呢，中国共产党第18次全国代表大会在北京胜利的闭幕。18大呢是在中国全面建设，或者说全面建成小康社会决定性阶段召开的一次十分重要的大会。对中国的各项事业呢，都做出了部署，进一步明确了未来的发展的目标和宏伟的蓝图，完成了领导集体的新老的更替。我作为中国驻外使节的代表，也列席了这次会议，获得了一些直观的感受。与会期间呢，我的同事当然我本人也注意到，在巴西呢社会各界和世界各国的媒体对中国未来发展道路的热议，以及对未来中巴关系的关注。那么借此机会呢，我仅就大家普遍关心的几个问题和各位进行交流。首先呢，18大之后，中国会选择什么样的发展道路？那么，中国共产党总书记胡锦涛呢，在18大开幕式上做了题为“坚定不移地沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗”的报告。我想呢，报告的题目的本身呢，就已经明确回答了中国呢未来道路选择的问题。未来中国呢，既不走那种封闭僵化的老路，也不走
改其一致的邪路，而将坚定不移地沿着中国特色的社会主义道路前进。中国共产党将团结和带领全国各族人民，全面地把握机遇，沉着应对挑战，努力使经济持续健康的发展，人民民主不断扩大，文化软实力呢显著增强，人民生活的水平呢全面的提高，和资源节约型、环境友好型社会的建设取得重大的进展，确保到2020年实现全面建成小康社会的宏伟的目标。那么道路的选择呢，关乎着国家的前途、民族的命运、人民的幸福。新中国建国以来，特别是过去30年来，取得非凡成就，靠的就是对中国特色社会主义道路的坚守。中国共产党重大的责任就是将人民对美好生活的向往变成现实。新任党的总书记习近平先生在与中外记者见面时表示，我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生的服务、更加舒适的居住条件、更优美的环境。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。第二，持续30多年快速发展的中国经济，还有没有进一步发展的空间？最近几个月来，我在很多场合向巴西朋友们介绍了中国经济保持平稳较快发展的各种有利的条件。今天呢，我不再赘述这些有利的条件，而想用另外一种方式，让大家更加清晰地看到中国经济的光明的前景。首先，让我们看一看著名经济学家和重要的国际媒体在18大期间是如何评价中国经济的。以世界银行前副行长、首席经济学家林毅夫为代表的一批经济学家分析预测，通过方向正确的深化改革，中国还能保持20年8%左右的经济增长率。英国金融时报发表文章说，在未来10年，我们可能非但不会看到中国经济崩溃，反而会看到一个改革的团队为中国经济注入新的动力和活力。德国经济周刊网站文章说，连续7个季度放缓的中国经济已经走出低谷，重拾生机。悲观预言家试图召唤的硬着陆毫无迹象，一切都是预示的软着陆。从以上这些评论，我们可以看出，国际社会继续看好中国经济的发展前景，所以我们对中国经济的未来的发展呢，还是充满着信心。当然呢，以多年来年均近10%的经济增速相比，我们今年的经济增速呢，将调降到7.5%，这是我们主动为之。看起来速度是在下降，但主要的目的是真正使我们的经济增长转移到依靠科技进步和提高劳动者素质上来，不断的增强长期发展的后劲儿，真正实现高质量的增长。第三呢，中国经济未来发展的动力在哪里？回答这个问题之前呢，
我想先跟大家分享一下一个中国城市的成长的故事。江苏昆山曾经是一个非常落后的农业县，只有一家化肥厂、一家化工厂、3家农具厂。这就是昆山在上世纪80年代所拥有的全部的工业的家底。但目前呢，昆山以不足全国1/1000的土地，创造了全国2.8%的对外贸易额。经常有人问，昆山到底靠什么演绎了这种神话？答案就是创新。从新项目到新产业，再到新机制，从昆山制造到昆山创造，不断的创新，使昆山呢总能抓住机遇。我在北京参加18大的一个突出的感受，是中国各级领导对实施创新驱动发展战略的高度的重视。18大报告明确地指出，要以全球视野谋划和推动创新，必须把科技创新摆在国家发展全局的核心的位置。我给大家分享昆山成长的故事，就是想告诉大家，中国经济未来发展的关键动力在创新。在创新思路的引领下，中国的经济成长空间无疑呢将会变得更加的广阔。第四，未来10年，中国发展能否给巴西带来更多的机遇？记得3个月前，我在巴中企业家委员会圆桌会上，用3个亿概括了中巴经贸合作的情况。首先呢，表现抢眼，机遇难得，充满希望。那么此时此刻，带着从北京获取的新的信息，我感到用这3个亿形容中巴经贸合作是非常的贴切。举几个简单例子，18大明确地提出，实现国内生产总值和城乡居民人均收入在2020年翻一番的目标。这将使得中国成为一个更有购买力的世界级的市场，并对全球开放。中国呢，希望巴西实现对华出口的多元化，将继续为巴西产品出口中国呢提供便利。据预测，在2015年之前，中国的货物总进口规模将超过8万亿美元，成为世界最大的进口国。这将给包括巴西在内的很多国家带来了巨大的商机。18大提出促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。2011年，中国城镇化首次突破了50%。未来20-30年里，中国每年将会有1000多万人口转移到城市。高质量的城镇化需要工业和科技的支持，需要与现代农业相互协调。巴西呢，自然禀赋优越，现代农业成果丰硕，城镇化建设经验丰富。中国坚持4号同步，对巴西无疑是个利好消息，可以成为中巴合作的一个新的增长点。18大期间呢，中国首次提出建设美丽中国，实现绿色发展、循环发展、低碳发展。
今后呢5年里，中国将努力的把单位GDP 能耗和碳排放下降16%至17%。因此，新能源、战略性新兴产业在中国的发展前景非常的广阔。这些领域，中国需要来自包括巴西在内的国际合作。女士们、先生们、朋友们，最近呢，中国人在网上讨论做生意如何共赢。他们说，如果一个人开了加油站赚了钱，第二个人可以在加油站旁呢开饭店，第三人呢可以开超市，这样可以互相助力，共同成长。这个道理同样适用于中国处理世界各国的关系上。18大报告强调，中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定不移地致力于维护世界和平，促进共同的发展。中国和巴西的关系正处于历史上最好时期。今年两国关系提升为全面战略伙伴关系，实现了新的跨越。中国将继续把发展同巴西的关系置于中国对外政策的优先的位置，从全局和战略高度看待和发展中巴关系。中国有个说法叫“心有多大，舞台就有多大”。中巴合作的舞台在未来将更加的广阔，让我们一起共同的梦想，共同的开拓，共同的超越。最后呢，预祝本次国际会议取得圆满成功。谢谢大家。Muito obrigado, senhor embaixador. Gostaria de agradecer a todos os embaixadores presentes aqui. Muito bem, gostaria de convidar neste momento a senhora Regina Silvério, diretora de Gestão e Planejamento da Apex, para saudar os participantes e passar aqui uma breve mensagem. Por favor. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É bom ver a casa cheia a essa hora ainda, embaixador. Eu gostaria de cumprimentar aqui o embaixador Sérgio Amaral, e cumprimentando assim também o presidente do Conselho pelo lado chinês, por essa iniciativa que a gente viu aqui durante o dia, que ainda existe aquela questão, tanto do lado chinês quanto do lado brasileiro, das dificuldades de fazer negócios com a China e dificuldades de fazer negócios com o Brasil. Eu gostaria só de usar um curto espaço de tempo para falar um pouquinho da atuação da Apex, para vocês que são empresários, que a gente já vem trabalhando há bastante tempo. Nós temos intensificado nos últimos 2 anos, ou melhor, desde 2009, as ações de promoção comercial com a China. A gente trabalha hoje com 81 setores da economia, e a gente viu, durante esses anos, uma dificuldade bastante grande de inserir os empresários brasileiros na questão da exportação para a China, por conta de ser um país distante, um país ainda desconhecido, um país com uma língua que para a gente é bastante difícil para fazer negócios, e as diferenças culturais que a gente viu também aqui durante as exposições, que está havendo, sim, uma mudança na questão econômica e nas questões culturais da China. E a Apex, ela, não só nessa gestão, mas na gestão anterior também, a gente vem incentivando as empresas brasileiras a colocarem a China, como a Mônica disse aqui, no seu planejamento de médio e longo prazo para exportações.
Hoje nós já temos alguns fóruns adequados, que eu acho que é importante os empresários saberem que estão discutindo essa questão Brasil-China. O próprio Conselho é um deles. Nós temos também o Fórum Brasil-China, que hoje é presidido pelo Banco do Brasil, com a presença de várias empresas brasileiras. E a Apex Brasil, entendendo essa necessidade de ser um facilitador das negociações das empresas brasileiras com a China, nós abrimos em Pequim um centro de negócios, que é, na realidade, um posto avançado da Apex, com uma equipe instalada lá para auxiliar as empresas brasileiras que querem fazer negócios naquele país. A gente também vem acompanhando num fórum de discussão interna que estamos com o Ministério das Relações Exteriores, o MIDIC, o MAPA, todas as ações de promoção que a gente faz conjuntamente, e o apoio da Embaixada está sendo fundamental para a gente, o apoio do Ministério da Agricultura, que a Mônica estava falando aqui do agronegócio também, na questão de certificações, de barreiras tarifárias não tarifárias, eles têm nos apoiado bastante. E o Centro de Negócios, ele dá toda a informação ou o estudo de inteligência comercial necessário para as empresas que querem não só se estabelecerem lá, mas empresas que querem também fazer ou estreitar as relações comerciais. Esse ano nós já realizamos, em parceria com a CCPIT, que é uma congênere da Apex para a China, nós já realizamos mais de 10 eventos na China. Inclusive, ontem e hoje, nós realizamos um evento lá chamado Sabores do Brasil, que é na área de alimentos e bebidas. Eu não tenho ainda os dados, porque é madrugada lá, a gente não conseguiu falar com a equipe, mas foram várias empresas brasileiras, no esforço que a gente tem feito exatamente para desmistificar essas relações comerciais. Vocês têm ciência que, em abril, o próprio governo chinês fez uma publicação dizendo do interesse deles em ampliar as importações de produtos manufaturados. Aproveitando essa oportunidade, nós estivemos, junto com o Ministério do Desenvolvimento e o Ministério das Relações Exteriores, em maio, numa reunião com o MOFCOM, que é o Ministério do Desenvolvimento deles lá, para apresentar uma gama de produtos manufaturados que a gente entendia que o Brasil já está apto e capacitado para fornecer. Porque a gente sabe que a China ela tem, como a Mônica falou, no agronegócio é um dos principais parceiros comerciais, mas do Brasil já é o principal parceiro comercial. É o principal comprador das exportações brasileiras. O ano passado, o primeiro mercado comprador era Estados Unidos, e esse ano o primeiro mercado comprador dos produtos brasileiros já é China. Então, de fato, é um parceiro que a gente não pode negligenciar e que a gente tem que, como agência de promoção de exportação, ser um facilitador nessas negociações, entendendo as dificuldades que a empresa brasileira tem, para tentar solucioná-las. Então, nós estivemos lá para mudar um pouco a pauta dos produtos que a China compra, muito focado na questão de minério de ferro. Nós apresentamos uma relação de mais de 80 produtos, fazendo um estudo, averiguando o que a China compra e que ela continua comprando em volume crescente, e que não compra do Brasil, compra de outros mercados, mas que o Brasil tem condições de produzir em quantidade para ofertar para a China, porque a gente sabe que os números da China eles são grandiosos. Tudo que a gente fala em China é muito grande. Então, a gente fez uma avaliação do que eles estão comprando, que continuam comprando em quantidade crescente e compram de outros mercados ou compram muito pouco do Brasil. E aí nós fizemos essa ligação e apresentamos para o Ministério, para o MOFCOM, uma lista de empresas brasileiras e setores brasileiros que já estão aptos a exportar para a China. E aí eu gostaria que vocês, empresários que têm interesse em negociar com a China, que façam um contato com a Apex ou com 81 entidades setoriais que a gente já vem trabalhando, porque a gente tem todo um esforço de passar informações de inteligência comercial e também de dar o apoio em rodadas de negócio ou eventos que vocês queiram fazer na China com a nossa equipe que está baseada lá. E mais uma informação, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Desenvolvimento está assinando um memorando de entendimentos com o governo chinês, exatamente também para fazer essa facilitação das exportações de produtos e serviços brasileiros para aquele mercado. É uma informação que eu acho bastante interessante vocês saberem, até para procurarem os fóruns mais adequados com as necessidades de vocês.
o Ministério coordena, o MIDIC coordena as relações bilaterais Brasil-China. A gente tem levantado com as entidades setoriais as demandas das indústrias, para saber, de fato, quais são essas restrições ou barreiras para levar para essas mesas de discussão. Então, eu acho que são portas aí que vocês podem utilizar para intensificar o comércio Brasil-China, porque a China é, de fato, o nosso primeiro parceiro comercial. Obrigada e bom evento a todos. Temos mais um painel pela frente. Boa tarde. Vamos para a conclusão e encerramento do nosso evento. Temos a honra de convidar o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, embaixador Sérgio Amaral. Eu estou surpreso de ter ainda tanta gente, depois de um dia que foi cheio de palestras e de debates de boa qualidade, como nós vimos aqui agora. E eu acho que isso se deve à qualidade dos palestrantes, ao interesse e qualidade das perguntas dos nossos convidados. Eu não vou fazer uma conclusão, porque eu acho que, primeiro, já está tarde, isso já seria uma boa razão. Segundo, porque o objetivo não é tirar de um dia muito rico de posições e informações, propriamente conclusões ou consensos, embora tenha havido alguns. Esse encontro quis deliberadamente ser plural, ter uma diversidade de pontos de vista, uma diversidade de informações, enfim, lançar não só fatos e informações novos, mas algumas dúvidas e questões na cabeça dos nossos associados e dos nossos convidados. Eu acho que, sem dúvida, nós conseguimos isso, porque eu, pelo menos, saio com mais perguntas do que convicções. E eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que tem que resumir esse dia que nós passamos e as relações Brasil-China numa frase. A China é, para nós, uma grande oportunidade e um grande desafio. E a questão está saber como nós podemos maximizar essas oportunidades e reduzir os desafios, ou reduzir os problemas que a geração cria. E como nós vamos tirar mais proveito dessas relações? E aí, hoje a lista de sugestões foram muito boas e elas nos deixam uma série de deveres de casa. Em primeiro lugar, aumentando o conhecimento recíproco. Quer dizer, um ponto comum nas manifestações de vários empresários é que nós precisamos conhecer melhor a China. Nós precisamos entender melhor a China, entender como a China funciona, qual é a sua cultura de negócios, para nós termos melhores resultados. E essa é uma prioridade do Conselho Empresarial Brasil-China, que contou sempre com a presença de consultores de alta qualidade, como o Cláudio Fristac, e antes dele também do professor Castro, que deu uma contribuição inicial muito importante. E eu acho que existe aí um esforço, e esse é um dever de casa muito importante, para as empresas e para os governos, de se ajustarem a essa realidade nova, revolucionária, que é a emergência da China. Não revolucionária no sentido histórico, da revolução como pregava Mao, mas da revolução capitalista. Aliás, a BBC fez um documentário, como sempre, muito interessante, convidou um almirante reformado da Marinha dos Estados Unidos, hoje numa empresa, em que ele disse uma frase muito simples, mas muito verdadeira: o que eu temo não é a China socialista, é a China capitalista. E essa é a realidade com a qual nós vamos ter que nos defrontar. Como é que a gente tem que se ajustar? Eu acho que o ponto básico aí foi ressaltado por todos. Nós temos um problema, que é um déficit de competitividade. A China apenas explicita e dramatiza a nossa falta de competitividade.
mas nós temos uma falta de competitividade em relação a boa parte dos nossos parceiros comerciais. A segunda questão que foi muito enfatizada aqui, e que eu acho que é verdadeira, nós temos também um déficit de informação. E nós reclamamos muitas vezes que nós não conseguimos exportar para a China, mas também nós não fizemos ainda um dever de casa mais aprofundado, que é saber aquilo que os chineses querem. Isso está dito, de certa forma, no plano quinquenal, isso está dito nos catálogos, que tem os catálogos de investimento a nível federal, a nível central, a nível provincial, a nível local, onde tem os investimentos que terão luz vermelha, luz amarela ou luz verde. E se tem luz vermelha, é difícil a gente conseguir vender diante de uma posição do governo que é talvez não compatível com o EMC, mas é compatível com os seus interesses econômicos. Então, eu acho que aí tem um dever de casa a fazer. O Cláudio mencionou, e nós estamos nos preparando para fazer isso, conversamos com a PEC, e nós vamos instituir um grupo para justamente fazer o levantamento dos catálogos. Não sei se nós teremos fôlego para fazer um levantamento de todos os catálogos, isso é um trabalho hercúleo, mas pelo menos daqueles setores que são mais relevantes para nós, e também o que nós já fizemos. Por exemplo, me lembro quando eu estava em Washington, nós fizemos em relação aos Estados Unidos, que é o levantamento das restrições que existem. Existem em todos os países, existe na União Europeia, existe nos Estados Unidos, mas com mais razão nós devemos fazer o levantamento dessas restrições em relação à China. Existe um trabalho também que aí é só do governo. É uma coordenação maior das instâncias do governo envolvidas na relação com a China. A impressão que eu tenho, ao acompanhar o dia a dia das empresas, indiretamente, é que o governo chinês ele tem como se fosse um painel de bordo de um avião. E ele tem informação e clareza nos seus objetivos estratégicos para mexer nos botões desse avião, levantar a altitude em alguns casos, baixar em outras, fechar, abrir os botões de acordo com as suas conveniências. E isso daí, não digo que nós devemos fazer o mesmo, porque a nossa realidade, nosso sistema econômico é diferente, mas nós precisamos ter uma ideia de conjunto um pouco melhor para justamente poder negociar melhor nos pontos em que a relação nos interessa. E no processo negociador, nós temos, na verdade, os mecanismos, não é que não tenhamos. A COSBAN é um mecanismo de negociação, que é a Comissão de Alto Nível Brasil-China. E o Conselho tem sido muito atuante em levar as questões colocadas pelos nossos associados. E elas se transformam em agenda do processo negociador. Não sei se sempre nós tivemos resultado, e não é fácil ter resultado com a China, tendo visto a dimensão, a disparidade na dimensão das duas economias, mas esse trabalho será certamente muito ajudado se as empresas nos trouxerem casos concretos que nós possamos levar à mesa da negociação. Agora, existe um aspecto que, a meu ver, é relevante e é importante para que nós consigamos ter maior benefício, são as parcerias empresariais. Muitas vezes é muito mais fácil uma empresa brasileira chegar à China com um parceiro, o que é difícil às vezes é achar o bom parceiro, mas chegar com um bom parceiro do que chegar só. E o mesmo vale para as empresas chinesas no Brasil, que têm um instinto de vir sozinhas. Não só as empresas produtivas, como as empresas no setor financeiro. E é muito melhor para essas empresas virem com um parceiro. Eu não vou entrar na discussão da restrição relativa à propriedade da terra, porque nós vamos passar aqui muito tempo. Mas essa restrição pode ser facilmente contornada por um parceiro brasileiro. Por que um empresário chinês terá interesse em produzir milho, feijão, soja no Brasil, quando ele pode simplesmente controlar o processo produtivo através da originação desses produtos junto a produtores brasileiros? Então, eu acho que aí existe uma questão de um ajustamento de mentalidade que eu acho que precisa ocorrer dos dois lados. Agora, eu gostaria de mencionar os dois últimos painéis, que foram temas escolhidos a dedo. Por quê? Porque eles são estratégicos. Quando nós falamos em agregar valor, nós temos que começar por aqueles setores que nós somos mais competitivos. E onde está a nossa maior competitividade, como o Maurício apontou muito bem, está no agronegócio. Então, o nosso esforço de agregação de valor tem que começar
pelo agronegócio. Mas, muitas vezes, nós vamos nos deparar com restrições. E a restrição básica é o processo de licenciamento ou a escalada tributária. Eu encontrei aqui o Libânio, não sei se ele ainda está, que é da Cooperativa Agrícola de Guaxupé, que é o 5º exportador mundial de café, uma cooperativa brasileira. Se essa cooperativa exportar café em grão para a China, ela pagará uma tarifa de 3%. Se ela exportar o café processado, ela pagará 30%. Então, existe aí todo um processo de licenciamento. Mais uma vez, o setor de suínos já foi autorizado várias vezes, mas o processo de liberação das unidades produtivas caminha a conta-gotas. Até hoje, depois de 4 anos, acho que 4 anos depois de ter sido aberto, só 4 unidades foram credenciadas. Então, este é um processo importante de negociação que tem que ser estimulado, tem que ser apoiado, tem que ser mais efetivo. Agora, além das restrições que existem em vários setores, e existem também para investimentos, existem as restrições que, como o Otávio apontou muito bem, vêm do processo da integração da Ásia. O processo de integração da Ásia é importante para nós por 2 razões. Primeiro, porque ele é, por natureza, diferente do processo na América do Sul ou do Mercosul. Enquanto na Ásia a integração se faz no mercado, pela ação das economias que são hubs em relação às economias ou empresas que são periferia, no nosso caso o processo de integração é uma iniciativa político-diplomática que nunca se enraizou na realidade dos negócios, na realidade dos mercados. Agora, como o Otávio apontou muito bem, se esse processo de integração, que é produtivo, não é só comercial, ele é produtivo, ele se consolida, vai ser muito mais difícil nós exportarmos qualquer produto com valor maior agregado que não seja do agronegócio. Essa lição, ou esta sinalização que hoje foi dada com mais clareza do que eu jamais vi, ela é sinistra, porque isso implica uma reestruturação profunda do setor produtivo. Porque o setor produtivo brasileiro hoje tem dificuldade, o setor manufatureiro, industrial, tem dificuldade de aguentar a concorrência externa no nosso mercado. E se ele tiver também essa quase impossibilidade de exportar manufaturas para um espaço que se integra e que é o setor dinâmico ou a região dinâmica da economia mundial, o que vai sobrar do nosso parque industrial? Então, essas são 2 questões que eu gostaria de deixar como reflexão e sobre as quais o Conselho vai aprofundar a sua pesquisa e os seus esforços de discussão com os empresários, é fazer, está certo, o setor potencial mais importante que nós temos pela frente é o agronegócio, mas como nós vamos fazer? Para, efetivamente, poder produzir no Brasil e não só na China, que foi outro dado interessante desse debate de hoje. Agora, a outra questão, eu acho que é cada vez mais importante, e com uma repercussão econômica e também política, é a integração do espaço econômico asiático. Esse é um grande desafio, eu acho que intelectual para nós, entender como é que isso ocorre, entender por que isto não ocorre no Mercosul ou na América do Sul, no momento em que nós mais precisamos da integração, ela tem um futuro mais sombrio na nossa região, porque a melhor forma para estabelecer uma proteção, essa assim, legítima, contra a entrada quase avassaladora de produtos asiáticos na nossa região é a integração, é criar preferências para o comércio e os investimentos entre nós. E com isso eu agradeço muito a todos e faço votos de que tenham apreciado o Congresso e que continue mantendo um contato ativo com o Conselho Empresarial. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Portanto, está encerrada a 4ª Conferência Internacional do Conselho Empresarial Brasil-China em um mundo de transição. Lembramos a todos, não se esqueçam de devolver os fones de tradução simultânea na saída da sala. Nós vamos enviar também a todos os participantes o relatório com um resumo das apresentações realizadas.
O Conselho Empresarial Brasil-China agradece a participação de todos e o patrocínio do BNDES, do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, Apex Brasil, BRF Brasil Foods, Banco de Desenvolvimento da América Latina e Vale. Agradecemos também o apoio de mídia do jornal O Estado de São Paulo. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Bom, senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia de abertura. Pedimos a todos que aguardem agora em seus lugares. Antes de dar início ao primeiro painel, nós gostaríamos da atenção dos senhores para a apresentação de um breve vídeo sobre o Conselho Empresarial Brasil-China e, em seguida, um pequeno vídeo também sobre o BNDES. Vamos ver os vídeos. O Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC, é um ponto de referência na aproximação das economias brasileira e chinesa, e um parceiro para ambos os governos envolvidos nesse processo. O CEBC propõe-se a contribuir para um bom ambiente de comércio e investimentos para as empresas dos dois países, assim como entender e divulgar as novas tendências observadas no dinâmico relacionamento Brasil-China. Atualmente, o CEBC é formado por duas seções independentes, uma no Brasil e outra na China, sendo composto por cerca de 70 das mais importantes empresas e instituições brasileiras e chinesas presentes nos dois países. O Conselho tem por objetivo aperfeiçoar o ambiente econômico-comercial entre Brasil e China. Para cumprir sua meta, desenhou 3 pilares de atuação para apoiar as empresas dos dois países no desenvolvimento das atividades econômicas, comerciais e de investimento. Diálogo com o governo. O CEBC busca representar os interesses coletivos dos seus associados junto aos governos e às instituições no Brasil e na China, e influenciar a formulação de políticas públicas com efeitos positivos sobre os fluxos bilaterais de comércio e investimentos. Desde 2004, o Conselho já promoveu mais de 50 reuniões com os governos dos dois países. Conhecimento. A agenda de trabalho do Conselho visa oferecer às empresas associadas e às sociedades brasileira e chinesa estudos e informações relevantes sobre o Brasil, a China e o intercâmbio bilateral, a fim de reduzir o déficit de conhecimento mútuo. Uma das iniciativas foi a criação do Programa de Pesquisas do Conselho, cujo propósito principal é levantar importantes questões no âmbito das relações Brasil-China e contribuir para o ambiente de negócios entre os dois países. Desde sua fundação, além de uma série de publicações analíticas e informativas, o Conselho também promoveu 3 conferências internacionais, mais de 30 cursos e treinamentos, 30 seminários empresariais e diversas mesas redondas, com o intuito de promover o diálogo entre especialistas, representantes do governo e empresários. Institucional. Por fim, o Conselho trabalha para estabelecer e estreitar o relacionamento do CEBC com seus associados, parceiros institucionais e com a seção chinesa, a fim de promover maior aproximação entre todos e buscando ampliar o espectro de serviços prestados e benefícios oferecidos. CEBC, o braço empresarial na aproximação das economias brasileira e chinesa. Se para você um banco significa apenas pegar cheques, retirar extratos e pagar contas, dê uma olhada ao seu redor. Existe um banco que financia a infraestrutura para grandes eventos, gerando emprego e renda em todo o país.
que contribuiu para o setor audiovisual brasileiro, apoiando a produção de mais de 300 obras nos últimos 10 anos. Que investe na energia que ilumina e movimenta o país. E que financia a exportação de serviços e produtos brasileiros. BNDES, um banco que não tem agência, cheque nem caixa eletrônico, mas há 60 anos está no dia a dia dos brasileiros. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.